e hoje eu vou falar sobre o TH. Você tem dificuldade na hora de pronunciar o TH em inglês? Se você tem, fica comigo que eu vou te mostrar alguns truques para você não errar mais isso, hein? Não ficar aí engasgado com essas palavras que tem o TH. O TH em inglês é um som que não existe na língua portuguesa. Então você tem que aprender como eles fazem. E aí eu vou te falar que tem várias palavras em várias situações que você nem precisa se preocupar tanto, mas no geral é um som que você precisa aprender a fazer. Mas tem um truquezinho bem simples que com certeza vai te ajudar a pronunciar esse TH, que é uma frase para você aprender e não esquecer mais. A frase é a seguinte: tenta falar essa frase desse jeito. Se você consegue fazer isso, você consegue falar o TH. Eu tenho certeza que você consegue. O sapo subiu na faia da Sônia. Você consegue fazer isso? Você consegue falar essa frase desse jeito? Qual que é a dificuldade, não é? Cara, isso é o TH. Então, esse é o primeiro som do TH, né? Então, do mesmo jeito que você falaria sapo, então esse é o TH. Agora, tem algumas palavras que o TH, ele é voiced. Ele tem a vibração das cordas vocais. Esse daqui seria o som voiceless. Olha essa frase agora. A diferença que nós temos do S para o Z é que o S ele é voiceless, ele não tem a vibração das cordas vocais, e o Z tem. A mesma coisa o TH acontece dessa forma. Então tem o TH que não tem a vibração, que você vai pronunciar sapo, e tem o TH que tem a vibração. Então é como se eu falasse essa frase assim, ó. O Zé zombou da zebra da viuda. Eu falei o TH de novo, só que agora com o som vibrante, né? Com o som voiced, como se fosse um Z. Zé, zombou. Então, imagina que você está falando o Z, só que desse jeito, com a língua aqui no meio dos dentes. Esse é o segundo som do TH, ok? Então, duas frases aí para você treinar, porque por algum motivo acaba sendo mais fácil você fazer o som do TH com palavras que você conhece em português. Porque quando você vê a palavra em inglês e como ela é escrita com T, isso dá uma bugada na mente das pessoas. A pessoa fica tentando falar com T ou ela fica tentando aproximar quando ela escuta o som e dá essa maior confusão. Então tenta fazer isso que vai melhorar bastante a sua pronúncia. Do mesmo jeito que você falou aqui o sapo, você vai falar as palavras em inglês. Você fala think, thanks, 30, things, Thursday, thief, thirsty, through. Tá vendo? É do mesmo jeito. Então, se você der uma travada, lembra do sapo, porque você consegue fazer o som, e aí você transfere agora para as palavras em inglês. Think, pensar, thanks, obrigado, 30, 30, things, coisas, Thursday, quinta-feira, thief, ladrão, thirsty, com sede, through, através. Aí muitos alunos me perguntam assim, mas e se eu falar, por exemplo, thanks, com T? Existe uma palavra com T, que é tanque. Então, um tanque, você fala tank. Se for mais de um tanque, você vai falar tanks. Pode ser um tanque de guerra, pode ser o tanque de combustível do seu carro. Então existe a palavra. Beleza, só que aí a gente entra também numa questão de contexto. Claro que se você estiver falando só a palavra isolada, a pessoa não vai ter como saber, né? Você tem que fazer o som correto. Agora, na prática, dentro de uma frase, mesmo que você dá uma errada, eles acabam entendendo. Porque se a gente está numa situação, né? Você fez alguma coisa e eu respondo para você, oh, thank you. Cara, todo mundo entende. Você vai ter um sotaque, mas não é grande problema. Agora, tem situações que se você não fala, pode ser que eles não entendam. Então vai depender muito de cada palavra, da situação. Por isso que é importante você aprender. Outro ponto, não precisa ser exagerado. Quando a gente está ensinando, é costume a gente colocar metade da língua para fora. Na prática, é só uma pontinha. Só essa pontinha que você coloca altera o som para o som do TH. Então isso para eles identificam com um som, como um som.
No começo você pode até exagerar para você entender como fazer o som, mas na prática é bem suave, é bem pouquinho, tá? Então, I think. Você dá uma mordidinha na ponta da língua ali e beleza, você já está representando o som do TH. Essas daqui, elas têm o som voiced, então você tem a vibração das cordas vocais na hora de falar essas palavras. Então, por exemplo, aqui você vai falar those, them, there, there. Essas três têm a mesma pronúncia, tá? There. Those é aqueles, aquelas. Them é eles ou elas, né, quando é depois do verbo. There é lá. There, esse aqui é o deles, é o possessivo. There, esse aqui é o eles estão, né, é a junção de they are. Vai acontecer também com this, com that, né, este, aquele, com they, né, só o pronome eles, com o the, essa seria a pronúncia isolada. Só que na prática, esse tipo de palavra aqui, essas palavras, elas são faladas de uma forma bem rápida. Acaba ficando muito parecido com o D para nós. Para facilitar a sua vida, é como se você falasse um D, só que aí você tenta colocar a pontinha da língua ali, entre os dentes, falando um D, né? Como se você fizesse um D. Tá vendo? Ó, those. Beleza, é suficiente, tá? Vai ficar perfeito. Them, there, the. Aqui eu coloquei exemplos do TH no começo das palavras. Agora, aqui no meio das palavras. Então você tem birthday, tá vendo? Birthday. Bathroom. Nothing. Everything. Method. Withdraw. Toothpaste. Author. Tá vendo? Então o som soprado, né? Aqui é o mesmo som do início lá, aquele som que não tem a vibração, né? Então você faz aquele som soprado. Birthday, aniversário. Bathroom, banheiro. Nothing, nada. Everything, tudo. Method, método. Withdraw, é retirar. Toothpaste, pasta de dente. Author, autor. Agora, aqui no meio da palavra, só que voiced. Então você vai ter a vibração das cordas vocais. Aqui também vai acontecer isso. Então se você estiver falando a palavra isolada, se você vai perguntar para alguém como pronuncia essa palavra, e a pessoa for pronunciar assim, separadinho, bem certinho, ela vai fazer o som daquele v. Igual aqui, ó, mother. Então, se a pessoa está falando muito devagar para te mostrar a pronúncia, ela vai falar mother, mother. Só que na prática, você não vai ouvir assim com as pessoas falando normalmente, né? Então, fica um mother, mother. Tá vendo? Como se você falasse um D colocando a ponta da língua aqui no meio dos dentes. Mother, father, brother, together, without, either, neither, close. Aqui, ó, fica close. Na prática, eles falam close. Como se fosse o verbo fechar, tá? É a mesma pronúncia do verbo fechar. Uma vez eu perguntei isso para uma americana, ela falou para mim, ela veio pronunciar para mim, era uma professora americana, ela falou, a pronúncia é clothes. Clothes. Aí eu falei, mas ela falou, mas na prática as pessoas falam close. Né? Quando está falando no dia a dia é close, como se fosse o verbo fechar. Agora, acontece também do TH aparecer no final da palavra, como o último som. Então aqui, ó, você vai pronunciar math, bath, path, death, health, truth, faith. Tá vendo? Math, matemática, bath, banho, path, caminho, death, morte, health, saúde, truth, verdade, faith, fé. Aqui, ó. Final também. Mouth, month, north, birth, strength, earth, growth. Aqui, ó. Mouth, boca, month, mês, north, norte, birth, nascimento, strength, força, earth, terra, growth, crescimento. Aliás, tem uma curiosidade aqui, ó, dessa palavra.
mas essa é a palavra que tem mais vogal por consoante do inglês, strength, porque ela só tem uma vogal para 7 consoantes. E aí, você vai ver muito essa pronúncia do TH nos números, principalmente nos números ordinais. E os números ordinais em inglês, tirando os 3 primeiros, né, de cada sequência, o resto tudo tem o TH. Ó, primeiro e segundo não tem problema. First, second. A partir do terceiro já aparece o TH. No caso do terceiro é third. Third. Do quarto para frente, o TH aparece no final. Praticamente essa é a marcação que eles têm para indicar a ordem. Então, quarto é fourth, quinto é fifth, sexto é sixth, sétimo, seventh, oitavo, eighth, nono, ninth, décimo, tenth. Que negocinho chato, hein? Mas é assim que é. Tem muita coisa sobre pronúncia, sobre regras de pronúncia para você aprender. Então, se você quer aprender mais sobre a lógica da pronúncia em inglês, eu recomendo que você faça o curso A Lógica da Pronúncia. Afinal de contas, a gente criou esse curso exatamente para resolver esse problema de pronunciar errado, de você ter um padrão, uma regra para seguir e conseguir ler as palavras em inglês e aprender mais rápido e melhorar o seu listening. Porque se você não sabe pronunciar a palavra direito, quando você ouvir ela da forma correta, você não vai saber que é a mesma palavra. E aí, como é que você vai entender? A pronúncia influencia muito no listening. Esse curso, a gente fez um passo a passo aqui, baseado no Phonics, que é o método de alfabetização em inglês para crianças de língua inglesa. Então eu adaptei aqui para ensinar alunos brasileiros a conseguirem aprender a pronúncia em inglês mais rápido, poder ler as palavras seguindo os padrões. No módulo 1, eu mostro as regras de pronúncia das vogais longas e curtas. Então a gente começa pelas vogais, porque as vogais em inglês, cada uma tem 2 pronúncias. E aí no módulo 2 eu já mostro essas vogais junto com a letra L, porque a letra L ela influencia e altera o som das vogais. Então tem uma regra para você saber essa pronúncia. No módulo 3 a gente fala das vogais seguidas do R, porque o R também é uma outra letra que altera o som das vogais, mas tem uma regra para saber. No módulo 4 eu falo da pronúncia de palavras com 2 ou mais sílabas. E aqui, inclusive, eu ensino a você a separar sílabas em inglês, porque assim você consegue saber a pronúncia. No módulo 5, eu ensino as pronúncias de 2 vogais juntas. Então, em inglês, você tem todas as vogais combinadas com todas elas. Então, você tem A com I, A com O com A, 2 Os, U com I, U com E. Então, você tem todas essas combinações. Isso também tem uma regra. No módulo 6, eu ensino os finais de palavras. Então, o final das palavras, principalmente de palavras maiores, de 2 ou mais sílabas, elas têm um padrão para seguir. Aliás, vários padrões que você deve seguir para pronunciar corretamente. Nesse curso, eu incluí aqui um bônus, aliás, 2 bônus. Um é o guia do IPA, onde eu ensino o alfabeto fonético internacional. Como você lê essas letras, esses símbolos aqui, o que cada um representa, né? Qual o som que cada um deles representa. E o segundo bônus, eu resolvi acrescentar um segundo curso, que é o curso Spoken English. Porque, como eu falei, você precisa saber a pronúncia das palavras separadas primeiro, para poder falar e poder entender o inglês falado. Só que tem um outro ponto importante que é, no dia a dia, as pessoas juntam as palavras na hora de falar. Tem um jeito também de você juntar as palavras, tem como você saber como é que funciona isso. E aí você vai conseguir entender o inglês em qualquer velocidade. Esse assunto eu falo aqui no Spoken English. Então eu mostro que essas palavras que você está vendo aqui, ó, watcha, tryna, isso daqui não são palavras. Isso aqui é a junção de 2, 3 palavras que são faladas no dia a dia. Então, por isso que hoje talvez você tenha dificuldades em entender o que alguém está falando, mesmo já tendo algum conhecimento de inglês. Por quê? Você não aprendeu como eles juntam as palavras. E eles juntam. Esse curso normalmente a gente vende separado por R$ 1.500, só que ele vai aqui de bônus para você nesse pacote de hoje. Para ficar melhor ainda, eu resolvi incluir acesso vitalício nesse pacote de hoje. Bom, você deve estar pensando, né? Quanto que você vai investir nisso tudo? Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Quanto que vale para você ter confiança na hora de falar inglês? Ou quanto que vale para você poder pronunciar corretamente as frases, as palavras? Quanto que vale para você poder ser entendido
por um falante nativo e principalmente entender o que ele está falando, mesmo que ele esteja falando rápido. Cara, acredito que isso vale muito mais do que o valor que eu vou te mostrar aqui desse pacote. Só para você ter uma base, um curso em qualquer escola de idiomas não sai por menos de R$6.000 por ano. Isso um curso básico, porque cursos específicos iguais a esses que eu estou falando aqui, você nem acha. A lógica da pronúncia, normalmente a gente vende a R$1.500, mas eu resolvi fazer uma oferta aqui para quem acompanhou a aula, para dar um incentivo. A gente vai fazer aqui um desconto de 53%. Então, de 1.500 vai sair para você hoje por apenas 12 de R$ 69,56. É menos de uma pizza por mês para você ter um pacote de cursos de alto nível que vão resolver o seu problema de pronúncia, de leitura e de listening. E tem garantia de 7 dias. Você pode adquirir seu curso hoje, você ainda tem uma semana para tomar sua decisão final, mas você já pode ir lá olhando como é que é o curso, já vai vendo as primeiras aulas ali. Se você não quiser ficar por algum motivo, é só pedir o reembolso, é tranquilo, tá? O risco é todo nosso, você não perde nada. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você aproveitar essa oportunidade que está batendo na sua porta agora. Então já vai lá, faz a sua inscrição, é só clicar no link, preencher os dados ali, você já recebe o seu acesso daqui a pouco, já começa hoje mesmo. Se você tiver alguma outra dúvida, tem um link aí do nosso atendimento pelo WhatsApp, é só você mandar uma mensagem lá e o Felipe te ajuda no que for preciso. E a gente se vê nas próximas aulas e eu vejo vocês lá no curso, hein? Não vai perder. Valeu, galera. Até a próxima.